Pessoal, boa noite. Então, hoje mais uma aula nossa de sistemas térmicos. E na aula de hoje vai ser, então, sobre o ciclo Brighton. Então, a gente vai ver como que funciona o ciclo Brighton e também fazer exercício. Deixa eu fechar ali que o cachorro tá difícil. Bora lá. Então, a gente já passou pelos ciclos de potência a gás, o ciclo Otto, o ciclo diesel, ciclo de Stirling, ciclo de Ericsson. Então, agora, o último ciclo que a gente vai ver vai ser o ciclo Brighton, o ciclo de Brighton. Então, vamos lá. Então, primeiro vou falar um pouco do histórico, onde que a gente aplica isso, a revisão dos nossos diagramas, nossas equações que vamos usar e exercício também. Então, vamos lá. O histórico. O ciclo Brighton foi criado pelo George Brighton. Lá em 1872, ele já começou a fazer uma máquina que chamava esse Rayleigh Motor. Esse Rayleigh Motor aqui era uma turbina a vapor que utilizava um compressor de pistão aqui e também injetava um ar comprimido que era quente dentro do cilindro que ficava interno aqui. Era mais ou menos assim que funcionava. Então, você tinha o vapor aqui, com esse vapor, você tinha um ciclo funcionando aqui para movimentar essa roda. Então, o George Brighton é esse cara aqui. Lá em 1874 e 76, ele também já patenteou outras máquinas para fazer mais melhorias nelas, até chegar num ciclo que fosse o melhor possível, né? Então, aqui está falando que a primeira versão desse ciclo Brighton eram motores que utilizavam vapor e que misturavam o combustível e o ar enquanto lá no compressor, né? E eles faziam isso por meio de um carburador. O carburador é um elemento de um motor que a gente também vai ver na próxima parte da disciplina, que a gente vai analisar um pouquinho mais sobre os motores. Então, o carburador então, tem essa função de injetar uma mistura de ar e combustível também. Então, tem algum histórico também de turbinas, porque isso principalmente, esse ciclo Brayton, principalmente vai ser utilizado em turbinas, né? Então, já tem lá histórico de 1791, que foi a primeira turbina a gás. Depois tem 1904, que foi uma outra turbina a gás que foi produzida com sucesso lá em Berlim. Esse foi o primeiro que utilizou um compressor axial. Tem também lá em 1906, que foi lá na França, foi um compressor centrífugo. Também em 1910, que tinha já 150 kW, então já era algo considerável. Em 1923 também, tinha turbocompressor de gás de escape para aumentar a potência em motor diesel. Então, o que acontecia? Você utilizava um turbocompressor, uma turbina a gás, para aumentar a eficiência e a potência ali do motor diesel. Isso acontece até hoje, né? A gente utiliza turbina até hoje, no motor diesel. Tem também, lá em 1939, já a primeira turbina a gás para geração de energia. Então, isso aqui foi lá na Suíça. Então, isso aqui já estava em tempos de Segunda Guerra Mundial, aproximadamente. Então, onde que a gente vê a aplicação dessa turbina a gás? Principalmente, conseguimos ver isso em turbinas para geração de energia e turbinas de jatos, aviões. Então, isso aqui é uma turbina de um avião. A turbina de um avião funciona através do ciclo Brighton. Esse é um ciclo Brighton que eu chamo de ciclo Brighton aberto. Então, o que acontece? Você tem a admissão de ar aqui, você tem a fase de compressão. Então, a primeira fase aqui é a fase de compressão. Depois, você tem a câmara de combustão. Depois da câmara de combustão, você tem a turbina em si. E depois disso, você tem a rejeição ali do calor. Então, você tem admissão, compressão, combustão, a
Aqui seria a expansão, né, no caso, é onde que acontece o trabalho, que é a turbina, e o escape, que é a rejeição de calor. Então, vocês vão notar aqui que o ar que entra no início aqui da admissão não vai entrar de novo depois. Por quê? Ele vai entrar aqui e vai sair ali. Então, não vai ser um ciclo fechado nesse caso. Esse caso aqui seria um ciclo aberto. Mas lá na nossa faculdade, a gente tem uma bancada de teste de um ciclo Rankine. No caso lá era um ciclo Rankine, que tem uma turbina também. Mas a gente pode ter também um ciclo Brayton. Vai operar de forma diferente, mas segue os mesmos princípios da nossa bancada de teste que tem lá no Unipan. E principalmente é utilizado em turbinas de geração de energia também. Beleza, então vamos ver aqui as duas opções que a gente tem. A gente tem um sistema aberto e um sistema fechado. Então, aqui no sistema aberto, a gente considera que não tem um trocador de calor aqui para rejeitar o calor e voltar tudo para onde que estava. Então, é um sistema que vai primeiro no compressor, depois câmara de combustão, depois turbina, e assim por diante. Você insere trabalho no compressor e você retira o trabalho que é o importante na turbina. E a rejeição de calor acontece aqui na própria turbina também. Então, sai aqui na própria turbina. E no ciclo fechado, então a gente tem aqueles 4 elementos que são tradicionais para a gente. Tem o compressor vai para trocador de calor da fonte quente, depois a turbina, onde que sai nosso trabalho, e depois também tem mais um trocador de calor para a fonte fria. Então, a rejeição de calor acontece aqui também. Depois disso, volta e continua circulando. Então, agora vamos ver os nossos diagramas. Primeiro deles, vamos entender quais são os nossos elementos. Então, a primeira coisa é o nosso compressor. A gente tem um trocador de calor da fonte quente, tem a turbina e tem um trocador de calor da fonte fria, que é a rejeição de calor. Então, a gente sabe que o quê? Eu tenho que inserir trabalho no compressor. Então, por isso que a setinha está saindo de fora para dentro. Eu estou inserindo trabalho aqui no compressor. Então, é o WC. O trocador de calor da fonte quente recebe calor. Então, a setinha está de fora para dentro também, recebendo calor da fonte quente. A turbina é aquele trabalho que eu estou interessado nele. Então, quanto maior o trabalho que sai da turbina, melhor para mim. Sabendo disso, então, é um trabalho que sai da turbina, seta para fora, com a letra que vai significar isso aqui vai ser o WT, trabalho da turbina. E o trocador de calor, que é responsável por rejeitar o calor, ou seja, expulsar o calor, seria essa aqui da fonte fria. Então, a seta está saindo do trocador de calor para o ambiente, rejeitando o calor da fonte fria. Então, aqui é a mesma coisa que está sendo escrito. Então, o trabalho entra no compressor, sai na turbina. Calor entra na fonte quente e sai, é rejeitado pela fonte fria. Então, vamos analisar agora os nossos gráficos. Entre 1 e 2, acontece aquele fenômeno de compressão. Então, entre 1 e 2, o que está acontecendo? Você está reduzindo o volume, então o volume está saindo aqui do 1 para o 2. Depois disso, o que mais que é importante? De 1 para 2, a gente tem aqui o nosso S constante. Então, se o S é constante, eu não tenho troca de calor no compressor, porque não é a função do compressor nem da turbina trocar calor, e sim, eles são responsáveis por trabalho. Um você insere o trabalho e o outro você retira o trabalho. Isso aqui de 1 para 2, compressão. Depois de 2 para 3, onde que a gente está ganhando calor. Então, está recebendo calor da fonte quente. O que está acontecendo? A sua pressão é exatamente a mesma. Então, é um processo isobárico. Processo isobárico, a mesma pressão. Então, de 2 para 3, mesma pressão. Você aumenta o seu volume, porque se você está fornecendo calor ali, a tendência é que a pressão aumentasse.
Mas para isso não acontecer, seu volume também aumenta. Então, 2 para 3, o volume aumenta. E a temperatura também, ó. A temperatura vai para o seu ponto mais alto. Ponto 3 é o ponto mais alto de temperatura, bem na saída ali da câmara de combustão, digamos assim. Depois de 3 para 4, eu tenho a minha turbina, é aquilo que eu estou interessado, o trabalho que eu estou interessado. Então, de 3 para 4, eu vou ter uma expansão do gás, você vai aumentar o volume, então de 3 para 4 você aumenta o volume, diminui a pressão, porque você está tendo trabalho, para você ter isso, está diminuindo a pressão, e de 3 para 4 aqui a gente também está vendo que diminui a temperatura e permanece a mesma entropia, com a mesma entropia, então sem troca de calor aqui, por mais que abaixe a temperatura. E a gente já viu por que isso acontece. Então, vamos lá. Ciclo Brighton, então, tem as 4 etapas. Etapa 1-2 é a de compressão isentrópica. Isentrópica, mesma entropia, sem troca de calor. De 2 para 3, a gente tem fornecimento de calor a pressão constante. Então, 2 para 3, pressão constante. 3 para 4, a gente também tem uma expansão isentrópica lá na turbina. Isentrópica sem troca de calor aqui também, ó. E, por fim, no processo de 4 para 1 que eu não tinha falado, é o nosso trocador de calor da fonte fria, responsável por rejeitar o calor. Então, é a perda de calor aqui. Se a gente perceber aqui, ó, de 4 para 1, é a pressão constante. Então, perda de calor, pressão constante. Então, quando a gente perde o calor, perde temperatura e também troca calor. Então, aqui, os locais onde estão sendo trocado calor é de 4 para 1 e de 2 para 3. Onde tem trabalho é de 1 para 2 e de 3 para 4. Então, vamos lá ver nossas equações. Então, eu tenho equação para cada um dos meus processos que estão acontecendo. Primeira coisa, no processo 1-2, que é a nossa compressão, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, que no caso, a gente também pode utilizar outra fórmula que eu vou apresentar para vocês no slide. Então, vocês podem ficar tranquilos. Aqui tem uma e no slide também tem outra que dá para utilizar. E uma coisa interessante para a gente. O trabalho que eu vou calcular aqui seria o trabalho do compressor. E o trabalho do compressor eu vou utilizar com o CP, porque a minha pressão é constante. Então, calor específico, a pressão constante. T2 menos T1. Agora, no processo de 2 para 3, o que vai acontecer? Que é o 2 para 3, pressão constante. Se a pressão, quer dizer, se a pressão é constante aqui, então eu vou eliminar da equação lá PV igual a RT, o meu P e o R, que são iguais para todo mundo. Então, eu vou ter T3 sobre T2, V3 sobre V2. E vou utilizar o CP também, porque é um processo a pressão constante. De 3 para 4, vou utilizar a mesma equação aqui de 1 para 2, que vocês também vão ver uma outra forma no exercício. Então, utilizando o CP de 3 até 4. E de 4 para 1, onde que tem a minha rejeição de calor, eu vou utilizar, então, também a mesma fórmula do processo 2-3. Então, os dois aqui, o processo 1-2 e o processo 3-4 são muito parecidos, e o processo 2-3 e o processo 4-1 também. Então, a forma de calcular eles é muito parecida. Então, sabendo disso, a gente calcula só no fim a nossa eficiência. Nossa eficiência, então, a gente pode fazer 1 menos o Q frio sobre o Q quente. E se a gente já tinha esses valores lá antes, se eu quiser calcular, então, vai ter esses valores aqui com CP. Então, vou cortar esses dois CP aqui. Cortando esses dois CPs, eu vou achar essa equação. Ou, se a gente fizesse algumas manipulações matemáticas aqui, a gente ia achar que essa parte aqui de baixo também seria válida. Então, seria 1 menos T1 sobre T2. Isso também já é válido para a gente.
Agora, vamos fazer esse exercício. Então, a teoria não é grande. E é melhor a gente ver na prática para ver como é que isso aí funciona. Então, o ar entra num compressor de um ciclo fechado Brayton a 0,1 megapascal e 15 graus Celsius. A pressão na seção de descarga, deixa eu silenciar isso aqui. A pressão na seção de descarga do compressor é 1 megapascal. E a temperatura máxima do ciclo é de 1.100 graus Celsius. Então, determine qual é a pressão e a temperatura de cada estado, o trabalho no compressor e na turbina, a adição de calor por ciclo e o rendimento. Então, aqui eu quero todas as pressões e temperaturas do ponto 1, 2, 3 e 4. Aqui, na letra B, eu quero o trabalho do compressor, que é o WC, e o trabalho da turbina, que é o WT. Na letra C, eu quero o que é a adição de calor por ciclo. Então, eu quero saber o que é o Q quente. E o rendimento, eu quero na letra D. Então, onde que tem trabalho é no processo de 1, 2 e 3, 4. Então, a letra B vai ser calculada aqui no processo 1, 2 e 3, 4. Agora, para calcular as outras formas, os outros pontos e a adição de calor, então eu vou ter que calcular aqui 2, 3 para adição de calor. A rejeição de calor é de 4 para 1. E vou analisar cada ponto aqui para achar as temperaturas. Então, vamos lá resolver esse exercício. Primeira coisa, vamos separar o que o exercício deu para a gente. Então, tá aqui todos os dados, vamos lá. Primeira coisa, eu te dei que o ar entra lá no compressor. Então, onde que ele entra no compressor? No ponto 1. Se é no ponto 1 que ele entra, P1, 0,1 megapascal. E te dei a temperatura 1 também, 15 graus Celsius. E depois disso, eu também te dei que na seção de descarga do compressor é de 1 megapascal, que a gente vai ver aqui, ó. Pressão 2, ó, quando acontece a descarga do compressor, aqui é a entrada e aqui é a descarga do compressor. Então, aqui 1 megapascal. E te dei também que a temperatura máxima, que a gente sabe que é no ponto 3, vai ser 1.100 graus Celsius. Então, está aqui a nossa temperatura 3, que é a nossa temperatura máxima. Então, falta P2, P3 e o ponto 4. Beleza, vamos lá. Então, vamos começar com nossas pressões e temperaturas. Eu vou utilizar aquela fórmula que estava lá no ciclo Otto, no ciclo diesel. Então, você pode utilizar ela aqui também para achar as temperaturas. Então, por isso que eu falei que ia ter uma forma diferente aqui da gente fazer. Então, P2 sobre P1, P2 sobre P1, e aqui é K menos 1 sobre K. Fazendo isso, eu vou isolar o meu T2. Por quê? Eu tenho T1, eu tenho P2, eu tenho P1 e também tenho K. O K, o que é aquele K? É aquele, daquela mesma tabela A2 que a gente pega esse K do ar. Então, se vocês lembram bem, esse K vale 1,4. Tabela A2, propriedade do ar. Então, substituindo aqui nossos valores. Temperatura 1 vai ser o nosso valor, foi dado aqui de 15 graus Celsius, mais 273. Mais 273 para transformar em Kelvin, tá? 288 Kelvin. Pressão 2 é 1 megapascal. Eu transformo isso aqui para quilopascal. Então, tá 1.000. E divido isso por 0,1 megapascal, que é 100 quilopascal. Substituo o meu valor de K aqui, 1,4. Fazendo essa conta, a gente acha aqui a nossa temperatura 2 de 556
8 Kelvin. Então, a primeira parte foi, tá quase indo, falta um pouco só. Agora, vou utilizar a mesma equação para o ponto 3 e do ponto 4. Lembrem que antes eu utilizei para o ponto 1 e 2. Então, de 1 para 2 é onde que a gente tem trabalho. E de 3 para 4 também é onde que a gente tem trabalho. Por isso que eu estou utilizando a mesma equação. Então, fazendo essa equação aqui, só que nesse caso, o que eu não tenho é o T4. Então, vou ter que isolar aqui de forma diferente. Então, eu vou isolar o T4. Passo o T4 para cá e passo essa expressão aqui para baixo. Fazendo isso aqui, ó, então T3 é nossa temperatura de 1.100 graus mais 273, que dá 1.373. Aqui o P3 é 1.000, P4 é o que a gente já tinha também, 100. Por quê? Eu sei que tem algo importante aqui para a gente. Ó, pressão de 2 e 3 é a mesma, pressão de 1 e de 4 também são a mesma. Por isso que eu falei aqui para vocês lá nos dados do exercício. P1 é 0,1 megapascal. Mas P1 também é igual a P4. E P2 é igual a P3. Então, por isso fica fácil para a gente. Eu só tenho que achar mais essa temperatura da segunda parte. Então, vai ser P3, que é 1.000, que é igual a P2, e o P4, que é 100, que é igual a P1. Achando isso, então, a gente acha a temperatura 4, que é 710,8 Kelvin. Então, vamos lá para o trabalho no compressor. Letra B. Letra A, a gente achou tudo. Letra B, então, trabalho no compressor é um processo 1 para 2. E estava lá escrito para vocês, então vai ser o CP T2 menos T1. A gente já tem esses dois valores aí. O CP está exatamente na mesma linha daquele K. Eu lembro de mostrar para vocês em alguns exercícios. Então, é a mesma propriedade aqui, o CP. Então, vai ser o 556,8 menos o 288. Então, a gente vai achar um valor aqui de 269,5 kJ por quilograma. Então, lembrando que tá em unidade específica aqui por quilograma, porque eu não te dei nenhum valor de massa nesse exercício. Se eu te desse algum valor de massa, a única coisa que você tinha que fazer era multiplicar isso aqui pela massa. Então, você ia sair com 1 quilograma aqui. Ia dar só o quilojoule. Agora, vamos calcular o trabalho na turbina. Fomos ali no processo 1,2, no compressor, agora na turbina, que é no processo 3,4. Então, CP, T3 menos T4. Fazendo então aqui o nosso 1,004, pegamos da tabela. O T3, 1.373, que a gente já tinha, e o 710,8 que a gente calculou no slide passado. Achamos, então, o nosso trabalho da turbina, 664,7 kJ por quilograma. Agora, eu preciso calcular. Eu esqueci aqui de modificar isso. Deixa eu... Sempre esqueço alguma coisinha. Deixa eu só modificar aqui a letra para vocês, para não gerar dúvida. Então, aqui vai ser o Q quente também. Beleza. Então, aqui vai ser o Q quente, CP. O que está acontecendo? Onde que é o Q quente? É de 2 a 3. Então, fazendo aqui o T3 menos T2, a gente vai achar o nosso valor aqui de 819,3 kJ por quilograma. E por fim, né? Ô, pessoal, por que vocês entram tão tarde, hein? Depois eu converso.
O rendimento, então, no fim, o que a gente tem que fazer a gente pode utilizar a nossa fórmula, que é a mais simples possível, ou fazer a respeito das temperaturas. Qualquer um que você utilizar está ok. Então a gente faz o trabalho líquido sobre o que é quente. E o que é o trabalho líquido? O trabalho líquido é aquilo que eu gastei, é aquele que eu ganhei, menos aquilo que eu gastei. Então seria, o que eu ganhei é o trabalho da turbina. O que eu gastei foi o trabalho do compressor. Por quê? Eu inseri energia ali no compressor para fazer o negócio funcionar. E a partir disso, eu consegui gerar trabalho lá na minha turbina. Então, é o que eu ganhei menos o que eu gastei. Então, fazendo aí ó, o trabalho da turbina menos o trabalho do compressor, a gente vai substituir aqui na fórmula do trabalho líquido. Então, você vai chegar aqui com 664,7 menos 269,5. Isso aqui tudo dividido por 819,3 que a gente já tinha antes. Então, por fim, a gente acha o nosso rendimento, que é 0,482 ou 48,2%. No exercício que eu passei para vocês, vocês podem tentar fazer de outra forma também para ver se dá certo. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. A matéria de hoje foi bem pequenininha, espero que vocês tenham entendido. Caso tenham dúvidas aí sobre isso, podem falar agora. Silêncio. Beleza, caso o silêncio reine, então vamos encerrar por aqui.